Vida Longa CBN. Vida Longa no ar para falar sobre fator de proteção solar. Tantas perguntas envolvem o tema, assim, porque parece fácil. Você vai numa farmácia, num supermercado, compra um protetor solar, passa na praia, tá tudo resolvido. Tá não. Tem que ter alguns cuidados, uma atenção especial para partes do corpo, para o tipo de pele. Mas quem vai conversar conosco e tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Emily Neves Souza, que é dermatologista e está conosco aqui nessa manhã de sábado para falar sobre o FPS, né? O famoso FPS. Qual que a gente compra, qual que a gente fica longe. Doutora Emily, bom dia. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Doutora Emily, então, falava aqui para os nossos ouvintes que tem todo tipo de numeração possível. Começa lá no 15, tem 30, tem 60, vai até 90, são tantos números. O que a gente procura quando vai comprar um protetor solar? Qual é o principal ponto de atenção da gente? Então, o sol tem vários tipos de radiação, né? UVA, UVB, UVA longo, infravermelho. E o protetor solar ideal é o que ajuda a proteger todas essas radiações. A gente precisa usar um protetor solar com fator de proteção pelo menos 30. Mas quanto mais alto esse fator de proteção, melhor. E aí, na hora de escolher, você pode escolher também de acordo com o seu tipo de pele. Se você tem uma pele mais seca, o ideal é você usar uma fórmula com ativos hidratantes, como uma loção, um creme. Tem a pele mais oleosa, um protetor com toque seco, anti-oleosidade, cai melhor nessa pele. Protetor solar, as pessoas ligam logo ele à praia, ao sol, de ficar morenão, né? Ficar bonita, com aquela pele dourada. Mas a gente pode usar protetor solar, ou deve usar, num dia nublado, por exemplo? Sim, eu brinco com os pacientes que se você está enxergando a luz do sol, o sol também está te vendo. Então você precisa proteger a pele. E aí, se você trabalha de home office em casa, também precisa usar o protetor solar, porque a radiação entra pela janela. Você precisa aplicar todos os dias no rosto e nas áreas expostas. Quem tem calvície, aplica no couro cabeludo também. Tem que aplicar nas orelhas, nas mãos. Tem muitas pessoas que vão dirigindo para o trabalho, por exemplo, as mãos estão totalmente expostas ao sol. E ao longo do tempo a gente vai ficando com aquelas manchas, a pele vai envelhecendo também. Então todo dia, até se estiver chovendo, tem que usar protetor, igual escova-dente. Boa dica. Se você está vendo o sol é porque ele está te vendo também. Você está vendo o dia claro, mesmo que você não esteja vendo o sol está te vendo de alguma forma, né, doutora? Sim. Agora vamos lá, essa numeração, esses fatores, eles são iguais, eles são padrão para todas as marcas? Porque existem várias marcas diferentes, algumas com números que as outras não têm. Sim, o FPS, que é o mais comum que a gente olha no protetor, né? Ele mede o grau de proteção contra a radiação UVB, que é a radiação responsável pela queimadura na pele. Por exemplo, uma pessoa bem clara que se expõe ao sol sem protetor solar, vai demorar uns 5 minutos para começar a queimar a pele. Quando essa pessoa coloca um protetor com fator 30, ela pode demorar 30 vezes mais para ficar vermelha do que se ela não tivesse usado o produto. Então, o protetor protege 30 vezes mais aquela pele. A grande questão é que não é só o tempo que a pessoa fica no sol, né? Depende da altitude, depende das nuvens, da hora que ela se expõe, da estação do ano, do tom de pele, mas no geral a proteção tem que ser alta. Quanto mais alto o protetor, melhor é. Outro ponto que eu entro com os pacientes é em relação a reaplicar. Se a pessoa passou protetor 90 de manhã, foi para a praia e não reaplicou ao longo do dia, provavelmente essa pessoa vai ter mais dano do sol do que uma pessoa que aplicou um fator 50 e reaplicou várias vezes. Entendi. Então, esse número 30, 40, 50, 80, eles indicam exatamente o quê?
A O quantidade grau de de vezes que a proteção. pessoa está protegida do sol. Isso. Uhum. E a reaplicação, ela tem que ser de quanto em quanto tempo? Se você está no dia a dia, assim, trabalhando, não se expõe diretamente ao sol, você pode aplicar de manhã e reaplicar depois do almoço. Uhum. Mas se você está na praia ou trabalha no sol, o ideal é você reaplicar a cada 2 horas ou logo depois que você entrou no mar, na piscina. Se você é uma pessoa que sua muito, você vai ter que reaplicar mais, porque o suor vai eliminando o seu protetor também. Uhum. E todos os iguais, todos os protetores solares de fator 30 de todas as marcas, eles têm necessariamente que proteger na mesma quantidade ou existe uma variação aí de marca para marca? É um padrão isso? Em relação ao FPS, é padrão, mas é Uhum. importante você olhar no rótulo se protege contra as outras formas de radiação. Tem protetor que protege contra UVA, contra UVA longo, contra infravermelho, luz visível. São outros tipos de radiação que danificam a pele também. O FPS é uma proteção específica contra o UVB, entende? Uhum. Mas tem outras radiações que danificam a pele. Então, geralmente, os protetores colocam no rótulo tudo que eles conseguem proteger. Entendi. Mas se ele é fator 50 para UVB, ele vai proteger na mesma proporção para os outros raios ultravioleta, para outras questões, ou pode ser menor para esses outros Não, fatores? pode ser menor. Por Uhum. exemplo, tem um índice que chama PPD. PPD é o que protege contra o UVA. A Anvisa exige que o PPD seja no mínimo 1/3 do FPS. Então, se o FPS é 30, o PPD deve ser no mínimo 10, 10. senão o produto não é aprovado para comercialização. Entendi. Doutor, existe protetor solar natural? Existe, Ficar são longe do produtos sol. mais. É, você tem que usar aí um boné, um Uhum. chapéu, um Mas, guarda-sol, mas não né? existe nenhuma planta que as pessoas possam. Não, passa essa plantinha, faz um creme e tal que resolve. Isso não. Ah, eu não recomendo, porque a gente não consegue garantir a quantidade de proteção, Uhum. dependendo do produto que você coloca na pele. Se tiver algo relacionado a laranja, caju, morango, limão, a pessoa pode ter até uma queimadura por conta disso e ter manchas na pele também. O ideal é usar mesmo os produtos que são comprovados para isso. O protetor, ele garante o creme, né, de proteção solar, digamos assim, ele garante a proteção sozinho ou necessariamente nós temos que usar também boné, chapéu, óculos, um lenço, alguma coisa assim, doutora? Olha, o protetor já garante a proteção. Porém, Uhum. quanto mais formas de proteção você usar, melhor. Protetor solar em creme, para quem tem muito cabelo, né? Não dá para aplicar no couro cabeludo. O couro cabeludo também é pele. Tem áreas que a gente esquece de aplicar também, né? Mãos, tem algumas pessoas que não Uhum. aplicam, orelhas, que são áreas de câncer de pele muito comuns. Então, quanto mais proteção, melhor. E eu sempre oriento evitar a exposição solar direta, das 10 às 16 horas, porque o sol danifica muito a pele. Você aplicou o protetor, o nosso suor já vai eliminando um pouquinho. Então Uhum. não é assim 100% proteção ao longo do tempo. Entendo. Pergunta do nosso ouvinte Celso. É, o protetor solar, ele bloqueia a produção de vitamina D, que vem também, né, por parte do sol. Como é que fica essa relação protetor solar, bloqueio e produção de vitamina D? Ótima pergunta, Celso. A vitamina D, ela é produzida dentro do nosso corpo e os raios solares vão dar a energia que a pele precisa para utilizar e produzir essa vitamina. Porém, o protetor solar não bloqueia a produção da vitamina D. Então, você pode se expor ao sol com protetor por curto período, tá? De 10 a 15 minutos, em poucas áreas do corpo também. Você não precisa ficar meia hora no sol e com o corpo inteiro. Se você expor o braço, um pouquinho do rosto, você já está produzindo a sua vitamina D diária. Eu falo com os pacientes que eles nem precisam
tirar um momento do dia para isso. Porque você andando na rua, ou se você ficar um pouquinho na janela, você já ficou 5, 10 minutos e já teve a sua produção de vitamina D, energia suficiente para isso. Então, para vitamina D, você não precisa ficar muito tempo no sol. 15 minutinhos já resolve, a pele já começa a produzir, o corpo. Sim, Uhum. e nem o corpo inteiro. Que legal. Doutora, tem uma pergunta aqui em áudio do nosso ouvinte Giovanni. Bom dia, CBN. Depois de tanto protetor solar, eu fiquei na dúvida. Existe uma dosagem segura de banho de sol? E aí, doutora? Conseguiu ouvir o nosso ouvinte? Consegui. Uhum. Tudo bem, Giovanni? Não existe uma dosagem segura de banho de sol. O sol, ele danifica a sua pele, acelera o envelhecimento, aumenta a formação de rugas, de manchas e também pode induzir o aumento do risco de câncer de pele. Então, você sempre precisa se proteger do sol. Quando a nossa pele fica bronzeada, é uma forma do nosso corpo pedir socorro. Uhum. O bronze não é saudável, é o corpo pedindo socorro, é ele tentando se proteger, produzir um pouco mais de pigmento para ter menos dano do sol. Então você sempre tem que estar protegido. Tá certo. Doutora, tem mais perguntas de ouvintes aqui. Pergunta também aqui da ouvinte Renata. O mesmo protetor que eu uso no corpo, eu posso usar no rosto e vice-versa? Pode. Existem protetores que são para rosto e corpo, mas no geral, se você puder investir um pouquinho mais, eu recomendo comprar um protetor específico para o rosto. Porque a gente tem vários tipos de pele no rosto, né? Pele seca, pele oleosa, pele sensível. E existem produtos faciais específicos para cada tipo de pele. Então você consegue ter outros benefícios com esse protetor. Uhum. Pergunta do ouvinte Wagner aqui conosco também. É verdade que existe protetor solar via oral em comprimido? Wagner, ótima pergunta. O protetor solar em comprimido, na verdade, ele funciona da seguinte forma: ele age como um antioxidante. Quando a gente se expõe ao sol, o sol começa a danificar a pele e induz a liberação de várias substâncias e radicais livres que vão estimular a produção da melanina. O antioxidante, ele diminui a produção desses radicais livres e dessas substâncias. Então, diminui o dano que o sol faria na sua pele. Porém, ele não dá uma proteção efetiva. O dano vai ocorrer com esse produto, entende? A gente só diminui o dano. Então, eu costumo usar muito em quem tem pele clara, quem tem melasma, mais tendência à pigmentação, mas ele não substitui de forma alguma o protetor solar de aplicar. Uhum. A Ana está aqui comigo, Ana Conceição, perguntando se eu já tomo comprimido de vitamina D, eu ainda tenho que tomar sol? Não precisa se expor ao sol exatamente, né? Como eu estava falando, você já se expõe ao sol ao longo do dia, mas sim, a vitamina D, para ela ser ativada, ela precisa de um pouco de radiação UVB. Então a gente precisa do sol, sim. Mas esses comprimidos de vitamina D não suprem o que a gente precisa? Eles suprem, mas a gente ainda precisa ativar a vitamina. Entendi. Então, mesmo você tomando comprimido, você precisa ativar para que o comprimido funcione, é isso? Sim. Entendi. Doutora, o sol do verão, ele é mais prejudicial que o das outras 3 estações ou o que influencia sempre é o tempo mesmo de exposição? Não, o sol do verão é mais intenso e você consegue avaliar isso melhor pelo índice UV. É um índice que é calculado pelo Serviço Natural de Meteorologia e ele mede a intensidade de radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra naquele dia. Você pode procurar isso no Google mesmo. Às vezes a gente acha que num dia nublado tem menos radiação do que num dia que está mais claro, mas às vezes o índice UV é mais alto. Então você precisa ficar atento a isso. Quanto mais alto o índice UV, maior o risco de dano na pele. Uhum. E, doutora, pergunta sobre maquiagem. Mulheres gostam de usar aquelas bases, né, para proteger o rosto e algumas já vêm com fator de proteção solar. Isso funciona, não funciona, é recomendado ou não? Então, lembra que eu falei que o sol tem vários tipos de radiação? Geralmente a maquiagem protege só com FPS e coloca um FPS baixo, um FPS 15, 25. Então ele não substitui
o protetor solar. O que eu recomendo para os pacientes que gostam de usar pigmento, que eu até recomendo usar protetor com cor, é usar um protetor com alta cobertura, porque ele funciona como uma maquiagem e ainda protege contra os outros tipos de radiação. Então, não é a maquiagem com protetor, é o protetor com maquiagem. Isso. A maquiagem não substitui o protetor. Ou a pessoa aplica o protetor antes de aplicar a maquiagem. Tá tudo bem também. Entendi. E uma última pergunta, doutora, a questão da textura da pele. Tem gente que tem a pele mais oleosa, tem gente que tem a pele mais seca. A senhora falou até que recomenda um protetor com um pouco mais de hidratante para a pessoa que tem a pele seca. E aquela pessoa que tem a pele muito oleosa? Para quem tem pele muito oleosa, o ideal é escolher protetores com toque seco, com ação anti-oleosidade e textura ultra leve ou fluida. São protetores que vão agir melhor nessa pele, não vão deixar aquele aspecto de brilhoso no rosto. A pele influencia também na escolha, o tom da pele influencia também na escolha do fator de proteção solar? Ótima pergunta. A pele negra, ela já tem um alto nível de melanina, né? Que é a proteína que protege, é a nossa proteção natural aos raios solares. Mas isso não significa que ela não precise de proteção. Isso porque, por conta da maior concentração de melanina, a pele negra tem mais facilidade de pigmentar. Então, são pacientes que têm mais melasma, têm mais manchas de acne, e isso pode ser agravado com a exposição ao sol. Eu sempre recomendo usar fator de proteção alto em qualquer tom de pele, porque todo mundo pode ter queimadura, pode ter dano do sol e câncer de pele também. Doutora, perguntas não param de chegar para a senhora. Agora tem o Solimar conosco, ele mandou um áudio também, vamos ver o Solimar. Bom dia a todos da CBN, estamos aqui ouvindo a doutora falando sobre a exposição solar e algumas vezes tem comentado de que a gente já pega sol no decorrer do dia, mas temos que lembrar que existem pessoas hoje que trabalham em home office que não saem de casa para nada. Então, para esses casos, eu acho que é bom sempre orientar de pegar pelo menos uns 15 minutinhos de sol, né, de luz solar, para poder ativar a vitamina D, não é isso? A senhora falou mesmo de pessoas que trabalham em casa, de passar o protetor solar porque a luz entra na janela, mas o Solimar fez uma observação importante. Sim. Essa pessoa tem que chegar na varanda de vez em quando, não tem, doutora? Ou na janela. É bom um pouquinho ver a luz do dia, né? Mas mesmo assim, com o protetor solar. Com proteção solar. A senhora falou da pele do rosto, que precisa de uma atenção maior, né? Então, é bom comprar um específico para a pele do rosto. Mas as mãos, já que a gente está falando do pessoal de home office, às vezes trabalha perto de uma janela, a pele da mão tem diferença também da pele do corpo e do rosto, doutora? Precisaria de um fator de proteção solar diferente para as mãos? Não, você pode usar o mesmo fator de proteção do corpo. Se você comprar um fator de proteção acima de 50, você já está bem protegido. O ideal é reaplicar ao longo do dia, né? Eu sempre falo isso. Tem paciente no consultório que fala assim, ai, doutor, eu vou comprar um fator 90, então, que eu só aplico de manhã e aí não tem que reaplicar. Não é assim que funciona. Você lava a mão, por exemplo. Lavou a mão, metade do protetor já foi embora, o protetor inteiro. Não tem que reaplicar. Entendi. Agora, doutora, prometo que é a última. Vamos lá. Fator de proteção solar 90. Impede a pessoa de ter aquela corzinha, de pegar um solzinho? Porque tem gente que gosta da marquinha do biquíni, né? De ficar com a pele mais coradinha. Não impede, porque o fator de proteção, ele só protege contra a UVB. A radiação que dá mais bronze é a UVA. E o fator de proteção da UVA é 1/3, mais ou menos, pelo menos 1/3 do fator do UVB. Então vai ser um PPD de 90, que essa de 30 que essa pessoa vai ter. E ainda assim, apesar de algumas pessoas acharem bonito, o bronze é a pele pedindo socorro. Então, bronzeado não é saudável. Se você ficou bronzeada, a sua pele está tentando se proteger do sol e ela já foi danificada. E ainda tem gente que passa bronzeador, né, doutora?
Ativador de cor, eu Aham. não recomendo. Um bronzeador com fator de proteção 8, né? Porque é nada. Uhum. Bom, enfim, aí torra mesmo no sol, né, doutora? É. E outra coisa, né? É cumulativo, não é? Esse efeito do sol que a pessoa pega, que pega a cor, que acha bonito e que é prejudicial, isso tudo é cumulativo. Lá na frente ela vai sentir. Sim, e eu vejo isso todos os dias no consultório. Pessoas que tomaram muito sol ali na infância, na juventude, agora estão com 40, 50 anos, aí chegam no consultório assim, doutora, surgiu esse monte de mancha aqui no meu braço, essas manchas escuras, tem uma pintinha branca nova também, mas tem anos que eu não tomo sol, por que que isso está acontecendo? E é o dano do sol que vai se acumulando ao longo dos anos. O sol vai danificando o DNA das células e ele vai se acumulando. Aí, depois de anos, você começa a ter mais flacidez, manchas brancas, manchas escuras, pele mais ressecada, e o câncer de pele pode ir surgindo ao longo dos anos também. Ele vai dando. Os danos são silenciosos do sol, Uhum. isso que é ruim. Prometi que era a última, mas chegou mais uma aqui de ouvinte, eu prometo que essa é a última. O Fernando dizendo que ele é muito peludo, ele é muito cabeludo. Se quem tem muito pelo, no caso dos homens que são mais peludos, se precisa passar, porque é ruim passar protetor solar em cima do pelo, ele coloca aqui. Nossa, é ruim mesmo. Nesse caso, eu recomendo você comprar aquele protetor em spray, se você puder, porque o spray espalha mais fácil. O creme realmente vai te incomodar, o spray é muito melhor para isso. Mas tem que Mas não passar. fica sem protetor. Isso. Doutora Emily, muito obrigada por conversar conosco, tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Viu? Um prazer conhecer, conversar com a senhora e já deixo o convite para uma próxima oportunidade. De nada, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. E eu venho lembrar todo mundo a reaplicar o protetor solar. E aplicar o protetor antes de sair de casa de 15 a 30 minutos, viu? A gente não falou sobre isso, mas o Boa. protetor precisa ser aplicado antes de ir para a praia. Boa. É verdade, não é chegar na praia e passar, tem que passar antes de sair para a praia. Na praia você vai reaplicar, mas passa em casa primeiro. E por isso precisa de um tempo, né, para começar a fazer efeito. Isso. Tá certo. Doutora Emily, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você. Até a bom próxima. Bom dia, bom final de semana. Para você também.